O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que aqui estão, sejam bem-vindos. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, também por nossos canais no YouTube e Instagram, Mãe Piedade. Versículo 35 do capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O dito de Jesus, com tanta força, no capítulo 6 do Evangelho de João. Um texto aparentemente superficial e que, infelizmente, em inúmeras vezes, nós não olhamos com a devida atenção a riqueza desse dizer, tão simples, mas tão denso. Me lembro que ontem disse que o pão em si, ele carrega uma síntese de entregas. Permitam-me recordar, como a entrega de quem deixa de consumir a semente para plantá-la, de quem cultiva a terra, a entrega de quem trabalha para que ela não seja sufocada por outras ervas. O próprio trigo, que se entrega, morre, e como diz o próprio Senhor, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele permanece só um grão de trigo. A entrega daquele que dedica o seu tempo para colher, o outro para macerar, o outro para amassar o trigo ou outra farinha que faça também um pão, e por fim, aquele que se dedica a, tendo assado aquela massa, oferecer a outro. O pão em si, ele carrega uma síntese de entregas. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo, em si, ela é marcada por inúmeras entregas. O crer em Jesus, no Evangelho de João, está marcado justamente por isso. Por reconhecer que Deus desde sempre se entrega a nós. Assume a nossa humanidade. Assume caminhar conosco. Apesar que nem sempre nós estamos dispostos a assumi-lo, como o próprio Evangelho de João vai dizer, ele era a luz dos homens, a vida era a luz dos homens, mas os homens não a acolheram. Ao dizer eu sou o pão da vida, me lembro ainda, como aquilo que é a base de sustento, base de sobrevivência, há também o significado daquilo que é dar força e também na experiência do que agora celebramos da Eucaristia, deixar-se transformar em algo que alimente. Isso, deixar-se transformar em algo que alimente o mundo, porque nos alimentamos de Cristo, de sua palavra, da sua vida, na vida dos nossos irmãos, e portanto também da Eucaristia, que é o pão da vida, sermos também pão para a vida do mundo. Mas que coisa!
pão da vida, que veio para dar vida e matar a sede, saciar. Ele tem um empecilho. O empecilho que ele encontra é o não crer. O meu e o seu, não de outras pessoas. Não precisamos nos preocupar agora, como é tradicional e comum, pensarmos somente naqueles que não acreditam em Deus. Eles não são o nosso problema. Eles não são o problema. Talvez eles devessem ser a motivação para que nós reflitamos se nós realmente acreditamos em Jesus, assumimos Jesus, nos alimentamos dele. E o acreditar está literalmente vinculado ao verbo comer, porque aquilo que eu acredito é do qual eu me alimento. Se você não acreditasse que chegaria aqui, por que viria? Se você não acreditasse que o seu trabalho tem algum valor e no final do mês você receberá o seu salário, por que você trabalha? O alimentar, o comer aqui está vinculado ao crer, porque ninguém vai se alimentar de Cristo se não tiver a disposição de assumi-lo em si e deixar com que aquilo do qual você se alimenta torne-se nutriente para os seus dias. Uma força motriz. Eis aqui o problema. João escreve o seu evangelho para aqueles que deixam de crer, para muitos que abandonam o crer em Jesus, deixam de se alimentar dele e buscam outros alimentos. O problema não é quem está fora, o problema é quem está dentro. Quem diz crer, quem diz amar, quem diz querer ser iluminado por ele, mas, de fato, não está disposto a trilhar o caminho que significa crer em Jesus. Agora, a beleza do que temos no capítulo 6, versículos 35, quando ele diz, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede, é porque necessariamente o ato de alimentar-se, de saciar-se, está em dependência de quem virá até ele. E o vir está vinculado a uma busca. Como nós vamos buscar o pão? Eu me lembro, me permitam fazer um paralelo, na década de 80, vocês que são mais novos não vão se lembrar. Na década de 80, você é velho, você se lembra. Na década de 80, até meados da década de 90, nós tínhamos as bisnagas aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Era o pão francês, só que grande. Em alguns lugares é chamado baguete, mas grande mesmo. Então, todo dia de manhã, uma das tarefas do filho mais novo era justamente levantar-se e ir buscar o pão, que era uma bisnaga que vinha enrolado no papel, somente no centro, para poder colocar debaixo do braço, aí ficava com um sabor de sovaco maravilhoso, um aroma peculiar, é quase um queijo suíço. E daí, então, segurava aquilo, chegava em casa e era partir do pão. Buscar o pão. Uma imagem tão ampla. Por que não simplesmente buscar um pão? O homem que sai para o seu trabalho busca o pão de cada dia. A mulher que se dedica ao trabalho, a cuidar da casa, busca o pão de cada dia. Aquele que estuda também está buscando o pão de cada dia no seu futuro. E pasmemos, em pleno ano de 2025, descobriu-se que existem universitários analfabetos. Isso tudo por causa da tecnologia. Ninguém fala do sucateamento da educação, por exemplo. Ninguém fala que isso começa na década de 90 e que perpassou vários tipos de governo.
e que incapacita as pessoas para buscarem um pão. Enfim, aqui, o buscar o pão de cada dia, o buscar a Cristo, significa um movimento no qual cada um precisa colocar-se para encontrar o seu sustento e encontrar a motivação. Qual a motivação para viver cada dia? Da parte de Deus, segundo o Evangelho de João, essa motivação ela tem uma garantia. E que mais nos responsabiliza. Por quê? O pão que desce do céu, nosso Senhor Jesus Cristo, não vem fazer a sua vontade, vem num ato profundo de entrega. A sua entrega está intimamente ligada ao propósito de sua missão, que é dito no versículo 38 e 39. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, cada um de nós não entendemos que a liberdade é justamente fazer o que se quer, quando se quer, se quer. Não é isso que nós entendemos com liberdade? Eu quero ficar livre, os jovens, e eu me lembro que falava isso, como eu gostaria de ter a minha independência para fazer o que eu quero. O problema é que a gente se torna adulto e a gente descobre que a gente não pode fazer o que a gente quer, quando a gente quer e se a gente quer. Porque o boleto chega, porque o limite existe e ninguém gosta de arriscar-se tanto, e por uma outra coisa. A gente não pode tudo porque não conseguimos nem mesmo costurar o nosso sapato. Então, necessariamente, somos dependentes uns dos outros. E daí, então, o ato de entrega de nosso Senhor Jesus Cristo na sua liberdade não está vinculado ao fato de fazer o que Ele quer, mas cumprir a sua missão. Cumprir a vontade de outro. E esta é a vontade daquele que o envia, que nenhum daqueles que Ele recebeu se percam. Nosso Senhor Jesus Cristo não vem para descartar ninguém. Nós é que nos descartamos. O Evangelho de João deixa isso muito claro, porque se ele é escrito para que as pessoas continuem a crer, para que continuem seguindo o caminho da fidelidade a nosso Senhor, escutando sua palavra, vivendo segundo os seus mandamentos, entendendo a verdadeira riqueza da vida de cada um, tendo como parâmetro a entrega que ele faz a cada um de nós e por cada um de nós, a cada um de nós porque ele se deu a nós. Agora, por causa de cada um de nós, ele passa pelo momento da cruz. No Evangelho de João isso é crucial, porque ali é um momento no qual a síntese de tudo que é a entrega de nosso Senhor e o desejo de vida para nós se realiza. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Qual é o nosso fim? Quando é que realmente podemos dizer que a nossa história teve um fim? Não é quando deixamos de produzir. Não é quando a nossa utilidade não é mais vista e aqueles que querem de nós simplesmente a utilidade nos abandonam. Não é somente o fato de conseguirmos produzir alguma coisa, até porque, olhando as imagens daqueles que aqui no santuário têm seus filhos recém-nascidos, e são muitos, parece que o pessoal resolveu combinar para ter todo mundo ter filho ao mesmo tempo. Bárbara, Thalia, Jéssica, não a com J, com G, o Arley, Guilherme, Nossa Senhora, meu Deus, deixa eu ver quem está mais aqui. Felipe, Adriano, de novo, terceiro. Eu acho que chega, né, gente? Já foram 7. Daqui a pouco chega o número da plenitude. De tal modo que aquele ato de olhar para uma criança, como vejo, que dá um trabalho, que chora,
que precisa ser cuidado. Dá tranquilidade para que um homem possa pelo menos postar o ato de pentear os cabelos quase raros da cabeça de um bebê e encontrar sentido nisso. Não está vinculado à utilidade, está vinculado àquilo que nós somos. Ali, no valor que temos, expresso no ato da cruz. Todos fomos dados a Ele. Mas ainda fica aquele ponto. Queremos nos alimentar dele? Queremos nutri-los dele? Nutrirmos-nos dele? Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. O último dia é o dia no qual tudo aquilo que nós valemos é expresso. A cruz, a ressurreição, a entrega do Espírito. Em síntese, o Calvário, aonde o trigo maior e primeiro se entrega, morre, para que outros surjam. Enfim, caríssimo, caríssima, Ele é o pão da vida. A disposição para nutrir, significar e fortalecer. Mas queremos nos alimentar dele? Aquilo do qual nos alimentamos marca a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Por que será que nós estamos com tantos cristãos doentes, mesmo aqueles mais piedosos? Não será porque temos deixado de nos alimentar de Cristo?